Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos e hoje o Algo sobre História irá falar sobre o parlamentarismo no Brasil. Você sabia que o Brasil já teve primeiro-ministro? Não? Então fica com a gente que eu te conto. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. A fim de defender os interesses mais legítimos do povo. O Brasil vivia uma crise institucional em 61. Jânio Quadros havia renunciado ao cargo de presidente da República e quem deveria assumir seria o seu vice, João Goulart. Mas aí que nasce o problema. A elite brasileira e, sobretudo, os militares não eram favoráveis à figura de Jango e eram contrários à ideia dele assumir a presidência do país. Muito desse sentimento contrário a ele vem do fato dele ser um herdeiro de Getúlio Vargas e até ter sido ministro do Trabalho enquanto aquele estava no poder. Nesse ambiente tumultuoso do início da década, havia até o risco de um golpe militar, que acabou não se concretizando também. Buscando solucionar esse problema de instabilidade, o Brasil fez uma manobra, que foi a instalação do parlamentarismo, em setembro de 1961. Vale lembrar que ela não era prevista como forma de governo na Constituição brasileira, que teve de ser alterada para que isso fosse possível. Esse jeitinho dado permitiu então que João Goulart assumisse, mas sem os poderes de um presidente sob o regime presidencialista, o que obviamente não agradou nada a Jango e a seus apoiadores. O primeiro-ministro nomeado foi Tancredo Neves, que não contava com tanta simpatia de Jango, mas que serviu como forma de dar certa estabilidade política e afastar de vez um golpe militar. O presidente, porém, utilizou sua base no Congresso para rejeitar uma lei que permitia com que ministros que quisessem disputar as eleições continuassem no cargo durante a campanha, o que atingia diretamente Tancredo, já que ele queria concorrer para o cargo de deputado estadual. Pressionado dessa forma, Tancredo foi obrigado a se retirar do cargo. Quem assumiu no seu lugar foi Francisco Brochado, da base presidencial e que tinha como objetivo ajudar a pôr fim ao sistema parlamentarista. Para que isso acontecesse, ele pressionou o Congresso para que a consulta popular fosse realizada ainda em 62 e não em 65, como previa um ato adicional. Esse ato adicional tinha o objetivo claro de fazer com que todo o período de Jango como presidente fosse sob regime parlamentarista e, com o fim do mandato, fosse então votado se o país deveria continuar com ele ou voltar ao presidencialismo. As pressões de Francisco não surtiram tanto efeito e ele acabou se demitindo meses após entrar no cargo. Porém, no dia seguinte à sua demissão, o Congresso antecipou o plebiscito para janeiro de 63 e não mais somente para 1965, o que não deixou de ser uma vitória para o Jango, ainda que ele preferisse que esse plebiscito acontecesse em 62, juntamente com as eleições daquele ano. E quem assumiu após o Francisco Brochado foi o Hermes Lima, outro apoiador de João Goulart e que o auxiliou na campanha para a volta do presidencialismo. Então, milhões e milhões de cruzeiros foram gastos para fazer campanhas publicitárias em favor da volta do regime presidencialista. Em uma delas, que reuniu diversos artistas famosos, Elizabeth Cardoso, Elza Soares e o Palhaço Carequinha tentaram convencer a população da necessidade de acabar com essa experiência parlamentarista. Agora a gente consegue ver alguns cartazes que trazem algumas bandeiras defendidas por Jango e que foram utilizadas durante esse período como forma de propaganda para o Jango e para o regime presidencialista. Durante os últimos meses do ano de 62, momentos antes do plebiscito, João Goulart também aprovou medidas em favor da classe trabalhadora, como por exemplo a criação do 13º salário e o aumento em 75% do salário mínimo. E isso pode ser encarado de duas formas. A primeira é que Jango estaria dando contribuições para a população apoiá-lo no plebiscito, mas também a gente pode encarar isso como parte da luta dos sindicatos e dos trabalhadores para que essas medidas fossem aprovadas. E nessas imagens, que são capa do jornal O Globo, podemos ver que eles não estavam muito felizes com a aprovação do 13º salário, vendo ele como desastroso para o país. Acho que a visão da população em geral era um pouco diferente em relação ao 13º salário. Então, em 6 de janeiro de 1963, os brasileiros votaram em favor do presidencialismo, com a emenda sendo promulgada em 23 de janeiro daquele ano, colocando então fim à experiência parlamentarista brasileira no século XX. E por último, a dica do historinho de hoje vai ser um vídeo que fizemos sobre o contexto pré-ditadura militar, começando lá no começo da década de 60 e indo até o golpe militar de 64. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, comenta temas aqui embaixo que vocês gostariam que a gente trouxesse e até mais.
Esse foi mais um vídeo do Algo sobre História.